descarta o livro da Marcia, né? Que é aquele livro vermelhinho que todo mundo conhece. Mas o livro da Marcia, ele tem uma linguagem muito densa, ele é muito técnico, ele não é dispensável, obviamente. Mas se você quer entender ainda se a DBT é para você, quer conhecer um pouco mais antes de ler o livro da Marcia, eu indico esse livro, né? Ele é muito bom. Inclusive, a própria autora desse livro, ela fala que é basicamente tudo que tem no livro da Marcia, só que com a linguagem um pouco mais tranquila. Então, eu prefiro que a gente comece o nosso grupo de estudos, né, nossa introdução a DBT por ele. Acho que faz mais sentido assim, para a gente poder realmente introduzir esse assunto com calma, explicar tudo direitinho para vocês. Mas se vocês, né, quiserem também ler o livro da Marcia enquanto a gente vai fazendo o grupo de estudos, fiquem à vontade, tá? Ele não é dispensável, ele é muito importante para o estudo da DBT. Tem uma frase, né, muito significativa da Marcia, onde ela fala: "Eu estava no inferno e fiz uma promessa. Quando eu saísse, eu iria voltar e tirar os outros dali." Essa é uma frase muito emblemática da DBT. Eu particularmente acho muito interessante trazer aqui para vocês, porque a gente precisa entender a história da autora para entender tudo que a abordagem é hoje, né? De onde que ela começou. E para quem não sabe, eu ainda vou contar um pouquinho aqui mais, mas a Marcia, ela passou por um processo muito delicado, né? Muito difícil. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico, ela tinha, né, vários momentos de automutilação e ela era uma pessoa muito religiosa. Então, para ela, aquele momento que ela estava vivendo era como se ela estivesse vivendo no inferno, era essa comparação que ela fazia. E aí, né, durante todo o percurso dela, que eu vou contar aqui pra vocês, ela falou essa frase e realmente ela fez isso, né? Ela estudou, ela conseguiu e a partir da DBT ela tirou outras pessoas desse inferno, né? Que ela considerava, ela apelidava assim. Então, achei essa frase muito legal pra gente entender bem o que a DBT é, de fato, né? É muito dessa frase aqui é o que a gente vai ver durante não só esse encontro, mas durante o nosso grupo de estudos também. Tô vendo que mais gente tá entrando por aí. Boa tarde, galera. Começamos agora, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem foi a Marcia Linehan? Deixa eu fazer aqui só uma coisinha antes. Vamos tentar chamar o pessoal lá do Instagram também, pra gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? E a gente levar a psicologia baseada em evidência para todos os lugares, que isso é muito importante. É o papel de todo psicólogo, de todas as pessoas que estudam, né, ciência. Acho que é muito interessante. Pronto. Agora estamos ao vivo no Instagram também para falar sobre a DBT. E quem tá me vendo por aqui pelo Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Então, se você quiser ter acesso ao que a gente tá vendo por lá, né? Porque eu não tô compartilhando por aqui o slide, mas tô abrindo essa live para quem vê por aqui ir lá pro YouTube pra gente poder estar mais juntos, né? Conversar mais. Isso que é bom. Então, vamos lá. Quem foi a Marcia Linehan? Ela nasceu em 1943 e desde criança ela sempre teve uma sensação de ser um problema. Ela se comparava muito com seus irmãos, né? Na cabeça dela, eles eram bonitos, bem-sucedidos e ela meio que ficava ali para trás. Então ela sempre teve essa sensação de ser um problema. E aí ela tinha uma questão também muito grande com o corpo dela e com a aceitação da mãe. Porque sempre que aconteciam situações onde vinham falar, né, reclamar sobre ela para a mãe não ouvia, né, o que ela tinha a dizer. A mãe sempre tinha uma postura de tentar consertar a filha, né, dar um jeito ali naquela situação. E aí, na DBT, lá na frente, né, a gente entende que muito disso que ela viveu foi um processo de invalidação do ambiente. E hoje a gente entende que isso é um critério diagnóstico muito importante para o transtorno da personalidade borderline.
Então, era um pouco do que a Márcia passou aí durante a sua infância. E aí, esse histórico, né, de invalidação constante e também problemas que ela tinha em relação ao seu corpo, de se aceitar, eles podem ter influenciado muito na sua saúde mental, que encontrou um declínio rápido no final do ensino médio. Claro que vale a gente ressaltar que só esse processo de invalidação que ela teve com a mãe, e isso não é uma causa, né, do que ela passou, das consequências, e depois o diagnóstico dela no futuro, que a gente entende que é de transtorno da personalidade borderline, e não o primeiro diagnóstico que ela teve quando ela ficou internada. Mas um transtorno, né, ele tem uma causa multifatorial. Não é só isso que determina, mas com certeza isso foi também muito relevante no histórico de vida dela, né, para construir tudo o que aconteceu aí. E na época da escola, né, ela tinha boas notas, ela era até considerada uma estudante popular. Porém, no final do ensino médio, muitas coisas mudaram. A saúde mental dela começou a decair muito fortemente. E isso foi extremamente significativo para ela, porque ela se via sozinha, né? E o que que aconteceu nisso? As amigas dela dessa época, todas tinham namorados, né? Tinham relacionamentos duradouros, e ela não tinha. Ela até se relacionou, assim, em algum momento da vida dela, mas não foram relacionamentos duradouros. E isso pra ela pegou muito naquela época, né? Tá ali na adolescência, final do ensino médio, a gente já passa por várias incertezas. Ela já tinha um processo de não se aceitar, de invalidação, e aí ela chegou à conclusão de que ela nunca seria amada, né? De que ela nunca encontraria um relacionamento. E aí, nesse momento, ela começou a desenvolver sentimentos de ódio por si mesma. Diante de tudo que ela já tinha passado, ainda teve esse acréscimo aí dessas relações interpessoais que para ela era significativo e naquele momento ela não teve, né? Então foi um momento muito conturbado na vida dela. E aí foi nesse momento que ela foi internada no hospital psiquiátrico. Quando ela entrou, né, foi admitida no hospital, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E ela foi transferida para a ala dos pacientes mais conturbados, né? Então imagine, né, a pessoa ali passando por vários processos emocionais difíceis e aí ser internada no hospital e ir para ela dos pacientes mais conturbados. Foi um baque muito grande, né? Hoje a gente tem a reforma psiquiátrica, mas naquela época não existia. Então imagine o quão desgastante emocionalmente foi esse processo para ela também. E além disso, ela era tratada com muitos medicamentos e até eletroconvulsoterapia, que a gente entende que é uma prática extremamente desumana, né? Nessa época, ela fazia terapia freudiana, se eu não me engano. Não se tinha ainda a TCC tão difundida e tudo mais, né? Então, era terapia freudiana com medicamentos e eletroconvulsoterapia. Porém, nenhum desses tratamentos, eles eram efetivos, né, pro quadro dela, pro caso dela, porque hoje a gente entende que não era uma esquizofrenia, né, era uma outra coisa que a gente vai entender um pouco mais pra frente. Vou voltar aqui, tá compartilhando a live no Instagram, mas vou voltar aqui pra ficar vendo os comentários de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, podem mandar que eu tô vendo por aqui. E aí, nenhum desses tratamentos, eles eram verdadeiramente efetivos, né, pro caso dela, como eu falei. E ela também, durante esse internamento, ela passou um tempo muito considerável em uma cela de isolamento. Porque durante a internação, ela desenvolveu muitos comportamentos de automutilação. E aí, o que as pessoas faziam era colocar essas pessoas em uma cela de isolamento, onde basicamente era um quarto onde ela não ia conseguir se machucar, né? Só com o que ela necessitava, uma cama, e era todo acolchoado e tudo mais. Porque dizem que qualquer coisa que ela encontrava, ela usava como objeto de automutilação, não importa o que fosse. E eles não queriam que isso acontecesse, então eles colocaram ela nessa cela de isolamento. Hoje a gente entende o quão problemático isso pode ser também, né? Mas naquela época era a forma de tratamento que existia. E aí a Marcia, como eu falei lá no início, ela era uma pessoa muito religiosa. E
como a gente viu na frase, ela comparava esse sentimento, né, que ela estava vivendo a estar no inferno. Para ela estava vivendo um inferno naquela situação. E ela sai dessa instituição psiquiátrica não porque ela encontra uma melhora e sai linda, plena e maravilhosa do local. Não foi isso. Ela não estava tendo avanço nenhum com as terapias e os pais dela resolveram tirá-la da instituição psiquiátrica e foi isso. Só que, como eu comentei, ela é, né, uma pessoa extremamente religiosa. E aí, um belo dia, ela conta que ela viveu uma experiência espiritual, onde, por algum motivo, a partir daquele momento, ela começou a se aceitar como ela era, como ela se sentia, o que ela tinha, e tudo ali mudou. Algumas pessoas especulam que isso foi um resquício da eletroconvulsoterapia, como se isso tivesse mudado algumas coisas ali no cérebro dela. Mas dizem também que ela fica um pouco brava se você disser isso. Então, se um dia encontrar com a Marcia, não digam coisas assim, tá? Validem que foi uma experiência espiritual, porque para ela foi o significado que ela deu. E foi importante, né? Foi um marco importante aí na construção da melhora dela e também de todo o processo, né, dela estudar, da DBT e tudo mais. E aí a Marcia foi cursar psicologia na Universidade de Chicago e ela se formou, né, com muita honra nessa graduação. Ela realmente se empenhou em estudar porque ela queria ajudar outras pessoas que passavam ou passaram, né, por essa condição que ela viveu e ela sabia o quão doloroso ela era. E como eu falei, hoje a gente entende que os critérios dela diagnósticos, eles se encaixam com o transtorno da personalidade borderline e não com a esquizofrenia. Mas hoje a gente entende isso. Naquela época, o DSM e tudo mais era diferente, então acho que não tinha talvez esse critério diagnóstico e também não se tinha uma forma de tratar os transtornos, né? Era basicamente a medicação, a terapia que tinha era a terapia freudiana e tudo basicamente era meio que tentado resolver dessa forma. E o que não era, não tinha muito o que fazer na época. Mas vamos entender como é que começou a terapia comportamental dialética, né? A história da Marcia é muito relevante para a DBT, porque ela só acontece a partir desse impulso que ela teve de estudar psicologia, de ir realmente tentar ajudar outras pessoas que passavam por esse momento tão difícil, né? Como ela passou também. Então, a DBT tem muito resquício do que a Marcia viveu, né? De quem ela é. Então, a DBT ela foi desenvolvida na década de 80, porém, ainda na década de 70, a Marcia já começou a estudar a DBT, né? Na verdade, a pensar sobre a DBT. Nessa época, ela estudava a terapia comportamental dialética com alguns professores e supervisores num grupo que ela tinha, com alguns pacientes, né? Onde eles faziam ali estudos. E aí, ela estava nessa época fazendo esse estudo, né, com os pacientes através da TCC. E eram pacientes mulheres cronicamente suicidas e com automutilações não letais. Nesse processo, ela percebeu que alguns pontos da TCC não estavam sendo efetivos para tratar esse grupo de pacientes. E aí ela inquieta, né, foi pesquisar e tudo mais, e ela entendeu que essas mulheres, né, esse grupo de pacientes que eles estavam fazendo ali, o experimento, né, o estudo, elas se encaixavam como pacientes borderline. E aí foi quando a Marcia desenvolveu uma relação, né, de forte interesse com esse público. Foi a partir desse estudo que ela fez com alguns professores, mas ainda com base nos princípios da TCC, não era DBT de fato ainda. E aí, durante a execução desse projeto, né, com a TCC, dentro dessa população específica, tá? Mulheres com transtorno da personalidade borderline. Esse era o esquema dela ali no momento, tá? Ela percebeu 3 problemas muito importantes da TCC na aplicação para esse público em específico. Quais eram eles? Ela percebeu que a TCC ela possuía uma ênfase específica na mudança e isso trazia um sentimento de invalidação para essas pacientes, porque muitas vezes elas sentiam
invalidadas, né? Como se aquilo que ela tivessem sentindo não fosse de fato relevante, né? Então, esse foco na mudança atrapalhava, querendo ou não, né, a evolução dessas pacientes. Outro ponto, né, o segundo ponto, é que as pacientes sem intencionalidade acabavam reforçando os terapeutas quando utilizavam estratégias de tratamento não efetivas e punindo quando usavam intervenções efetivas. E o terceiro ponto foi que esses pacientes possuíam muitos problemas e com alta gravidade, o que acabava tornando impossível a aplicação adequada da TCC. Porque enquanto terapeuta da TCC, a gente entende que precisamos ensinar habilidades para os nossos pacientes e que eles generalizem esses comportamentos e essas habilidades. Mas quando a gente pega um grupo de pessoas, né, como a Marcia estudou, esse grupo de pessoas com o borderline, eles são pacientes com uma volatilidade muito grande na emocionalidade. Muitas coisas acontecem, né? Um dia tá bem, às vezes um dia não tá. Então, os terapeutas, eles não tinham tempo hábil para conseguir generalizar todos esses comportamentos. Então, acabava sendo ineficaz para esse público em específico. Vale ressaltar que a gente, né, enquanto estudantes e profissionais que aplicam prática baseada em evidência, a gente sabe que a TCC é padrão ouro para diversas coisas, seja transtorno ou não. Mas quando a gente fala de border, a gente tem a DBT, né, como aí padrão ouro para tratar pacientes com esse diagnóstico. E aí foram essas três problemáticas que deram um pontapé inicial para a Marcia de fato começar a pensar na DBT, o que ela poderia fazer com isso, né, com algo que já existia. E por isso também que a gente chama DBT e outras abordagens, né, como a ACT e outras que estão também chegando, de terapia de terceira onda, de terapia contextual, né? A gente entende que ali a gente tem terapias de primeira, segunda e terceira onda, e a DBT se encaixa nessa de terceira onda, onde ela bebe de fontes de outras abordagens. Uma delas, a TCC, a análise do comportamento. Tem algumas questões da humanista também, né, que a gente vai ver, o Mindfulness é muito presente nessas abordagens, mas ela é uma terapia contextual de terceira onda. Tudo certo até aí, gente? Alguma dúvida, alguma pontuação, fiquem à vontade para falar, tá? A gente tá aqui num bate-papo, numa conversa, então qualquer coisa podem me perguntar. Mas até aqui tudo tranquilo, imagino, né? É bem tranquilo essa parte inicial de entender. Acredito que as maiores dúvidas e questionamentos é mais quando a gente adentrar lá no grupo, a parte mais teórica, mais densa, mais de entender como é que a gente aplica isso, por exemplo, numa prática clínica ou até mesmo no nosso dia a dia. Tá? Então vamos lá. Ótimo, tudo certo. Obrigada, Thaís. A partir de uma profunda reflexão, né, que a Linehan teve em conjunto com a sua equipe, ela desenvolveu uma avaliação de quais procedimentos da TCC demonstravam ser efetivos e quais não, para aquele grupo específico, tá? Não é a TCC em geral para todo mundo. A gente está falando desse grupo específico que tinha um transtorno da personalidade borderline. E aí ela viu a necessidade de equilibrar dialeticamente a ênfase da TCC nas estratégias de mudança. E assim, ela introduziu estratégias de aceitação. E aqui a gente tem já um princípio muito fundamental e importante da DBT: mudança e aceitação. A gente trabalha o tempo inteiro focado nisso, mudança e aceitação, tá? Não é mudança, aceitação, às vezes, do senso comum. A gente trabalha com uma aceitação radical, que é entender e aceitar a realidade como ela é, seja boa ou seja ruim, e a partir disso criar ferramentas para assim conseguir mudar, tá? Então, a partir desse equilíbrio dialético que ela fez entre aceitação e mudança, ela desenvolveu um terceiro grupo de estratégias de tratamento, com a função de garantir o movimento contínuo entre a aceitação e a mudança, promovendo o equilíbrio dialético, que são as estratégias e posturas dialéticas.
Isso é muito fundamental quando a gente vai atender os nossos pacientes, porque dentro da DBT, como a gente vai ver lá no grupo, a gente tem até formas de comunicação. A gente tem uma comunicação com mais reverências, a gente tem uma comunicação com mais empatia. Tudo depende de como o paciente vai estar no momento, de qual é a abordagem que você quer fazer com aquele paciente, tá? Então, as posturas dialéticas são muito importantes e a gente vai ver todas elas no grupo de estudos, passo a passo de entender como é que ela é até como aplicar de fato, né, numa terapia. E aí, na DBT, a gente tem também diversos módulos de tratamento. Por que isso? Porque a Marcia, diante desse grupo onde ela estava estudando, foi que ela percebeu que a terapia individual não estava sendo 100% eficaz, digamos assim. Ela percebeu que talvez faltava algumas coisinhas a mais para acrescentar uma melhora ainda maior para esses pacientes, tá? Então, a partir disso, ela desenvolveu esses módulos de tratamento, que são a terapia individual, que é a terapia entre paciente e terapeuta, naqueles 50 minutos que a gente já conhece, 1 a 2 vezes na semana, de acordo com a necessidade do paciente. A gente tem o grupo de treinamento de habilidade, que é um grupo onde não é feito pelo próprio paciente, né? Não é feito pelo próprio terapeuta do paciente. Esse é um grupo onde tem uma pessoa à frente, né? Ali tomando a frente do grupo, no sentido de organizar, de conseguir aplicar de fato e monitorar essas habilidades. E tem os pacientes ali. O objetivo desse grupo são trabalhar as habilidades da DBT, o Mindfulness, a efetividade interpessoal, a regulação emocional e a tolerância ao mal-estar. Essas são as 4 habilidades fundamentais que a gente precisa passar para os nossos pacientes quando aplicamos DBT, tá? Outro módulo de tratamento é a consultoria entre pares. Isso aqui eu acho que é um diferencial muito grande da DBT, assim como a consultoria por telefone. A consultoria entre pares é basicamente um encontro, né, dos terapeutas agora. A gente tem o grupo de treinamento que é para os pacientes. E aí a gente tem a consultoria entre pares que é para os terapeutas, onde o objetivo deles ali é ter esse grupo para aplicar DBT entre eles, para discutir casos, para dar apoio para algum terapeuta, né? A gente sabe que terapeutas DBT às vezes atendem casos muito complicados, né? Muito difíceis. E sim, precisam de apoio, precisam ser ouvidos. E a gente tem a consultoria entre pares para isso, tá? Então, eles têm uma visão muito legal também de que todos os pacientes ali são de todos os terapeutas. Então, eles são responsáveis tanto pelos avanços ou os não avanços dos pacientes. E o último é a consultoria por telefone. Esse eu acho muito legal também e eu acho que é um diferencial porque é um momento fora da sessão, né, pré-agendada com o paciente, onde o terapeuta vai ligar para o paciente e vai ter uma conversa ali de 10, 15 minutos, de acordo com a demanda, para entender se o paciente está dando conta de aplicar as habilidades no dia a dia, para monitorar como é que está o humor, se está acontecendo alguma coisa, se não está, para entender de fato como é que esse paciente está existindo ali fora da sessão de terapia. E tem o objetivo também de começar a generalizar os comportamentos que a gente aprende em terapia também. Então, é um ponto muito importante a consultoria por telefone, e eu acho que é um diferencial muito grande para esses pacientes, porque eles têm um monitoramento a mais do que a sessão, né? A sessão de 50 minutos pré-agendada. Então, tem esse contato para entender como é que esse paciente está lidando com todas as demandas da vida dele. E aí nós temos uma coisa muito, 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 muito importante para a ciência da psicologia e para o avanço, né, das terapias, que foi em 1991, onde a Marcia, né, junto com a sua equipe, lançou, né, publicou o primeiro ensaio clínico randomizado da DBT. Isso aqui é música para os nossos ouvidos, gente. Isso aqui é bom demais de ler, de ver que a gente trabalha com uma terapia baseada em evidência, que tem replicabilidade, que foi testada, que segue todo um princípio da ciência, né, para levar o melhor para os nossos pacientes.
Então, a partir desse momento é que a DBT ela surge de fato, porque até então era ali uma especulação da marcha, né? Inclusive, antes de dar certo, deu muito errado, tá? Ela fez várias aplicações que não deram certo com os pacientes, que foram ruins, que foram prejudiciais, mas ela conseguiu chegar num ponto que estava dando certo para esse grupo de pacientes que ela trabalhou. E aí ela lançou esse ensaio clínico, que foi muito importante porque a partir de um ensaio clínico randomizado, a gente consegue, né, outros pesquisadores, outros terapeutas conseguem replicar isso também, entender se de fato aquilo que ela tá falando que faz sentido, realmente faz sentido na prática. Então foi um marco, né? A DBT, ela surgiu, não é que ela surgiu, ela já estava engateando e aí ela deu seus primeiros passos assim no mundo da ciência. E esse artigo evidenciava pela primeira vez a efetividade da DBT para mulheres com transtorno da personalidade borderline cronicamente suicidas. Aqui está mulheres com border cronicamente suicidas, mas a DBT ela não é efetiva só para esse grupo, tá? Aqui está evidenciado isso porque foi o primeiro ensaio clínico que a Marcia lançou, né, publicou, e foi com esse grupo em específico. Então, hoje a gente entende que a DBT, ela é efetiva para mulheres, para homens, para pacientes com transtorno da personalidade borderline ou que tenha, né, comportamentos suicidas ou não, ou só para pacientes também cronicamente suicidas. Mas a gente também tem avanços muito grandes da DBT para tratar transtornos alimentares, né? É uma área que vem crescendo bastante e que eu acho que é muito interessante também quem tem interesse, quem trabalha com esse público, de conhecer também como é que funciona a DBT e tentar aplicar isso, já que vem crescendo ainda mais, né, a quantidade de literaturas nessa área também, tá? Então, são pontos muito importantes sobre a DBT que eu achei muito relevante trazer aqui, como é a construção, até porque como é que a gente vai entender, né, uma abordagem sem entender de onde ela surgiu. A gente conhece de onde surgiu, né, a psicanálise, a análise do comportamento, a TCC, as humanistas, que são aí as principais, né? Então, estão aí na faculdade, né? Aquilo que a gente conhece. Já a DBT, por ser uma terapia contextual, que a gente vê muito pouco na graduação, eu particularmente não tive. Não sei se aí alguém de vocês teve na graduação, mas eu só mesmo conheci depois, né? De já estar trabalhando com o público e aí precisar expandir os estudos, né? E encontrar na DBT aquilo que eu precisava para os meus pacientes. Então, acho muito importante a gente conhecer também a história da autora, até porque foi a partir dela que tudo começou. Sem a Marcia ter passado por tudo que ela passou, talvez não existisse TBT, talvez existisse algum outro tipo de tratamento, né, para trabalhar com esse público, mas a gente também não tem como saber, né? Então, a partir dela tudo isso começou e a DBT tem a cara que tem hoje por conta também da história dela. Então, por isso que eu achei relevante trazer isso aqui. Ela, inclusive, tem uma autobiografia, tá? Para quem se interessar, quiser conhecer um pouco mais da história de vida dela, ela tem uma autobiografia onde ela conta tudo mais detalhado sobre tudo que aconteceu ao longo da vida dela. Mas tem um ponto muito importante que eu queria perguntar para vocês e ver aí quem conhece um pouquinho sobre a DBT ou a partir do que a gente viu aqui hoje, queria entender, né, se vocês imaginam qual que é o maior objetivo da DBT, né, da terapia comportamental dialética. Alguém arrisca aí um palpite? Nós temos um delay, tá, galera? Então, tô esperando ver se alguém vai responder. Mas nós temos um delay. Tá, se alguém for respondendo, eu vou vendo, mas só pra gente não ficar esse tempo parado de delay. Vamos lá. Qual que é o maior objetivo da DBT? Tem muito a ver com a primeira frase que a gente viu.
Mas quando a gente pensa, né, uma terapia, né, nós que somos terapeutas ou quem está estudando psicologia e no futuro vai ser um terapeuta, nosso maior objetivo em sessão é tratar o nosso paciente, alcançar os próprios objetivos dele em terapia, oferecer um serviço de qualidade ali para quem nos procura, né? Mas a DBT, o objetivo dela não é só tratar os pacientes com comportamentos suicidas e com diagnóstico de border, tá? Não é só isso. O objetivo da DBT é ajudar as pessoas a construírem vidas valiosas, vidas que se justifiquem de fato viver, né? E tem muito a ver com a primeira frase que a gente viu da Marcia, que ela falou que ela vivia no inferno e que ela queria ajudar outras pessoas a saírem desse inferno, né? Ela queria ajudar outras pessoas a viverem vidas valiosas, a viverem vidas que valham a pena ser vividas, né? Então, eu acho que esse é um objetivo muito bonito, de fato, né, da gente ter enquanto terapeuta, seja na DBT ou não, mas de fato ajudar o nosso paciente a viver uma vida valiosa, uma vida que lá no futuro ele vai se orgulhar, né, de toda a trajetória. Então, o nosso maior objetivo enquanto terapeuta da DBT é manter os nossos pacientes vivos, é manter as pessoas vivas, né? Até porque só dá para ser paciente se a pessoa estiver viva. E isso é um princípio muito importante da DBT, porque em diversos momentos, se você trabalha ou se você vai escolher trabalhar com esse público, você vai passar por situações onde podem aparecer pacientes cronicamente suicidas, pacientes com histórico muito grande de automutilação, de tentativa de suicídio. Então, o nosso maior objetivo da DBT é sim ensinar todas as habilidades, é sim procurar a melhora do nosso paciente, mas o principal é manter ele vivo para que ele possa construir essa vida valiosa, que era tanto que a Marcia queria e o tanto que ela trabalhou nessa terapia para conseguir chegar nesse status, né, e poder promover esse bem-estar também para outras pessoas. Tá? Então, esse é o maior objetivo da DBT, gente. É bonito de ver, fala a verdade. É bonito de ver uma abordagem assim, né? Que tem a parte teórica, mas também tem essa parte humana, né? Empática e levar isso para os nossos pacientes, levar essas frases para eles também. Até para eles entenderem que eles não estão sozinhos, né? Que pessoas também passam por isso. E aí, o nosso maior objetivo enquanto terapeuta da DBT é manter os nossos pacientes vivos. Ai, bonito, né? Eu gosto muito das frases da Marcia, acho muito legal. Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo pegar o assunto? Foi tranquilo, né? É só uma introdução mesmo pra gente conseguir adentrar um pouco mais o histórico da DBT. Estão tranquilos? Me contem aí nos comentários que eu tô vendo por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, podem mandar que eu tô acompanhando aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos falar também de como que vai funcionar o nosso grupo de estudos, né? Que é o nosso foco é entender de fato a terapia comportamental dialética, poder trabalhar com essa abordagem, poder levar mais ciência para os nossos pacientes e levar para eles o que tem de melhor, né? O que tem de melhor na ciência para poder trabalhar com as questões de cada paciente, tá? Então, como é que vai funcionar o nosso grupo de estudos? Nós vamos iniciar o nosso GE na quarta-feira que vem, no dia 26 de junho, às 5 da tarde. Nós vamos ter encontros toda semana, durante 7 semanas. Vamos ter 7 encontros aí juntinhos pra gente trabalhar sobre a DBT, estudar, trocar e tudo mais. Vai ser muito enriquecedor, tenho certeza disso. E aí, eu segui o mesmo princípio, né, de quando eu fiz lá o grupo de análise do comportamento. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que participaram do grupo de AC também. E aí, vai ser um encontro para cada módulo do grupo, tá? Perdão, para cada módulo do livro. O livro tem 7 módulos e a gente vai seguir os 7 capítulos também. Nós vamos ver no módulo 1 as ferramentas para circunstâncias difíceis para trabalhar isso com os pacientes. No módulo 2, a gente vai aprender a desenvolver a formulação de caso e o plano de tratamento. Não se vai para terra nenhuma, com paciente nenhum, sem uma formulação de caso bem feita e sem ter um plano de tratamento, seja na DBT ou não, tá? Então, isso é um aspecto muito importante. Claro que essa formulação, ela vai mudando, né, conforme as sessões vão passando, porque
coisas vão sendo resolvidas e outras coisas vão aparecendo. Mas nós vamos aprender como é que faz isso pela ótica da DBT também. No módulo 3, nós vamos ver estratégias de mudança. No módulo 4, princípios e estratégias de avaliação. No módulo 5, postura e estratégias dialéticas, equilibrando aceitação e mudança. Como eu falei, é um princípio muito importante da DBT, aceitação e mudança. Não se esqueçam desses dois termos, porque a gente vai ver a fundo no grupo de estudo. No módulo 6, a gente vai ver avaliar, motivar e avançar com o nosso paciente. E no módulo 7, nós vamos entender como é que funciona a terapia individual e o grupo de consultoria dentro da terapia comportamental dialética, tá? São 7 encontros que nós vamos ter, todos eles ao vivo, e também os encontros vão ficar gravados para quem não conseguir ver no momento, né? Eu sei que teve gente que já me falou, eu tô trabalhando no horário, não vou conseguir participar. Não tem problema, o encontro vai ficar gravado, vou disponibilizar para vocês e a gente vai conseguir dando conta, né, dos assuntos. Outro ponto também é que no final, meu Deus, gente, é que no final de cada aula eu vou enviar também um resumo para vocês do capítulo, né, do que a gente viu na aula, para que vocês possam utilizar isso para estudar depois, tá? Então, vai ser tudo muito tranquilo de vocês conseguirem ver a aula, ter o resumo, né, poder rever de novo e assim conseguir estudar. Eu também vou estar 100% disponível no WhatsApp para dar suporte para vocês, seja com dúvidas em relação aos assuntos, seja com dúvidas em relação a como é que vai funcionar a aula, logística e tudo mais. Nós vamos nos ajustando lá no WhatsApp, eu vou estar sempre disponível para tirar dúvidas e para comentários e tudo mais. Nós vamos ter momentos muito legais no grupo de estudos, nós vamos ter discussões de caso, nós vamos ter possíveis roleplays, que eu acho que vai ser um diferencial e vai ser muito legal da gente ver a DBT de fato na prática, né, acontecendo ali numa sessão de terapia, né, vai ser um roleplay, mas vai ser como se fosse uma sessão de terapia, tá? Outro ponto é que, se você não é profissional da psicologia, não estuda psicologia e gosta de comportamento humano, eu te faço convite para participar do grupo também, porque eu vou tentar trazer coisas práticas para a gente aplicar no dia a dia, principalmente quando a gente for falar das nossas estratégias de mudança, né, das habilidades da DBT, são habilidades que a gente consegue reaplicar no nosso dia. Até nós, né, que somos terapeutas, a gente às vezes precisa se terapeutizar, não sei se fala assim, mas às vezes a gente precisa colocar um pouquinho da teoria no nosso dia a dia também, né, porque somos humanos, temos problemas como todos, e às vezes a gente precisa desse toque aí da DBT no nosso dia, tá? Então, tá aberto para todo mundo que quiser participar. Vai ser muito bom ter todos vocês para a gente conseguir conhecer a DBT, né? Falar sobre ciência, falar sobre psicologia, sempre é muito bom. Então, para o nosso encontro de hoje era isso, gente. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigada também para você que está assistindo aqui gravado depois. É uma honra a gente conseguir ter esse espaço, né, para poder falar sobre a psicologia, para poder divulgar autoconhecimento, ciência. Me sinto muito grata, né, de poder ter esse espaço com vocês. De fato, fico muito feliz, porque eu gosto bastante disso aqui, né, e ter essa oportunidade é muito, muito, muito boa. Espero todo mundo no nosso grupo de estudos, inclusive, a partir de agora, as inscrições estão abertas, então se você que tá aqui nos comentários, tá lá no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem assim, que eu vou saber que você quer participar e vou te mandar o link de inscrição. Combinado? Se você não tá aqui no grupo do WhatsApp e tá aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram agora, @emanuelealmeidapsi. Me manda uma mensagem na DM ou clica no link da minha bio. Lá vai levar direto para a inscrição do nosso grupo. Fechado, galera. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Tô muito animada pro nosso grupo. Espero ver todos vocês lá com a gente, pra gente poder estudar juntos, trocar muitas experiências. E é isso, tá? Um beijo. Nos vemos no Instagram, no grupo do WhatsApp, no grupo de estudos, com certeza.
tá? Um beijo pra vocês, bom restinho aí de semana, de fim de dia também, tá?